Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes, eu sou professor de Física, de Matemática e eu trabalho com aulas particulares aí para alunos de cursos de engenharia de diversas áreas, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui para fazer uma pequena propaganda, uma divulgação do meu trabalho, tá certo? Para vocês entenderem como que ele funciona. Geralmente eu trabalho com vídeo aulas, aí essas aulas elas podem ser gravadas, elas podem ser ao vivo por videoconferência ou do jeito que vocês preferirem. E o objetivo aqui é fornecer para vocês um apoio, um suporte para disciplinas de circuitos elétricos e também de eletricidade básica, tá? Então meu trabalho ele é sempre baseado em videoaulas, eu não mando arquivos prontos nem nada, porque o objetivo mesmo é que vocês aprendam, né, com esse trabalho e ajude vocês, tá? É como se fosse um professor particular, literalmente, tá? Então se vocês por acaso precisarem de apoio nessas disciplinas, tiverem interesse, os meus contatos eles estão aqui no vídeo, conforme vocês vão ver aí, tá? Estão vendo nessa imagem. E é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, beleza? Então vamos resolver um trechinho dessa atividade de estudos número 1 aqui de eletricidade básica, qualquer coisa é só vocês me procurarem. Um abraço aí para vocês e até a próxima. Pessoal, questão número 6 aqui, tá? Nós temos aqui então que determinar, ó, o valor de V0, pessoal, V0, a tensão que nós temos aqui, ó, neste nó, tá? E a potência dissipada em todos os resistores desse circuito que vocês estão vendo aqui. Bom, gente, primeiramente algumas considerações, né? A tensão V0 que eu tenho aqui, ó, quando a gente vai medir V0, a gente tem que utilizar uma referência, né? E essa referência geralmente é o aterramento que a gente tem aqui, ó, tá? Então tem que ficar bem claro para vocês, pessoal, que o valor dessa tensão V0, eu posso medir ela diretamente em cima desse resistor de 12 ohms aqui, ó, tá? Então, pessoal, calcular V0 é a mesma coisa que eu calcular o valor da tensão em cima desse resistor de 12 volts com relação ao nosso potencial de referência aqui, ó, que é o nosso negativo, tá? Esse vai ser o valor de V0. Gente, o exercício não está dizendo para a gente utilizar nenhuma técnica específica, tá? Então a gente pode escolher qual a técnica de análise do circuito que nós queremos utilizar. Gente, eu vou utilizar aqui a lei de Kirchhoff das tensões aqui, tá? A gente poderia fazer por análise nodal, certo? O teorema da superposição, Thevenin, Norton, dá para fazer por uma série de situações, tá? Mas eu geralmente quando tem duas malhas aqui, do jeito que vocês estão vendo, duas fontes aqui de tensão, eu acho que a LKT aqui, a lei de Kirchhoff das tensões, ela nos ajuda muito bem, tá? Claro que se vocês preferirem outra técnica, fiquem à vontade, os resultados eles têm que ser exatamente iguais, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser definir um sentido, né, para as correntes aqui que nós temos nas malhas. Eu geralmente uso o sentido convencional, tá? Escolho a maior fonte aqui para que ela seja a fonte de alimentação do circuito. Então no sentido convencional, a corrente nessa malha aqui, ó, tá? Ela vai estar no sentido horário, tudo bem, pessoal? Ó. E eu vou adotar o mesmo sentido para essa malha do lado de cá. Lembrando que o sentido, pessoal, ele é um sentido arbitrário. Qualquer direção que vocês escolherem, beleza? O resultado vai bater, tá? Então é só mesmo para a gente poder ter um parâmetro de comparação aqui, ó. Nessa malha, pessoal, eu vou dizer que passa uma corrente aqui que eu vou chamar de corrente I1, tá? E nessa malha aqui passa uma corrente que eu vou chamar ela de corrente I2. Tudo bem, gente? Então, ó, eu costumo também, para fazer essas análises aqui, colocar os sinais que nós temos aqui na diferença de potencial em cima dos resistores. Como assim? Então, ó, vamos pegar aqui o seguinte, tá? Eu costumo convencionar assim, pessoal, ó. O lugar no resistor onde a corrente ela entra por ele, eu coloco geralmente um sinal de mais aqui, ó. E o lugar onde ela sai dele, eu costumo colocar um sinal de menos, tá certo? E isso representa pra gente a diferença de potencial nele aqui, ó, tá? Então, ó, se a gente for seguir esse critério, nesse resistor de 12 ohms, ó, a corrente I1 ela tá vindo aqui pelo lado de cima, tá? E ela sai aqui pelo lado de baixo, ó. E a fonte, pessoal, eu não coloco esses sinais porque a fonte ela tem a polaridade dela, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui agora para o nosso I2, ó. Ela tá vindo nesse sentido, né? Sentido horário. Então, de acordo com o que eu escolhi, o sinal de mais no resistor de 6 ohms está desse lado e ela sai por aqui, ó. Beleza? Só que do lado de cá, pessoal, ó, eu tenho o sinal de mais aqui embaixo, ó, que ela tá entrando por aqui e saindo por aqui, beleza? E daqui a pouco eu mostro para vocês exatamente como que esses sinais aqui eles vão impactar nos nossos cálculos, beleza? Bom, então de acordo com a lei de Kirchhoff das tensões, né, se eu somar todas as tensões em uma malha fechada, isso tem que ser igual a zero, beleza? Então eu vou criar duas equações aqui, ó, uma para cada malha, tá? Essa daqui vai ser a equação para a malha número 1.
Vou escolher um ponto aqui para eu começar a fazer a somatória. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó, mas eu poderia escolher qualquer lugar dela, tá? Então vamos pegar esse ponto aqui. E aí a gente soma tensões, né? Como é que a gente soma tensão no resistor? Pessoal, é o valor do resistor vezes a corrente que passa por ele, né? Lembrando que tensão ela é calculada pela lei de Ohm e a gente faz R vezes o valor de I, tudo bem? Então, ó, nós vamos ter aqui, ó, seguindo, né, a direção da corrente que eu escolhi. Estão vendo o sinalzinho de mais que eu coloquei aqui? Ó, eu vou passar pelo mais primeiro, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, mais, beleza? 12 vezes a corrente dele, que é a corrente I1, ó, tudo bem? Então vou avançando aqui, ó, beleza? Mais, tá? Esse resistor de 12 vezes a corrente que passa por ele, que é a corrente I1, tudo bem? Só que esse resistor, pessoal, especificamente tem duas correntes passando por ele, tá? Nós temos aqui a corrente I1 e nós temos a corrente I2 também. Então eu preciso ler ele duas vezes, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, 12 e 2, tudo bem? Que é a outra corrente. O que nós vamos ter que definir? Agora nós precisamos saber se nós vamos somar isso aqui ou se nós vamos subtrair, tá? E por isso que eu coloquei esses sinaizinhos de mais e menos aqui, ó. Eles nos ajudam nessa parte, ó, tá? Como nós temos aqui um sinal de mais e um sinal de menos, o mais com menos ele é negativo, né? Ó, mais com menos dá menos, tá? Então, eles nos ajudam nesse sentido. Então, aqui eu vou subtrair. Outra forma de pensar também é que as correntes elas estão em direções opostas, né, pessoal? Ó, nessa malha ela está vindo por cima, nessa malha ela está vindo por baixo. Como elas estão em direções opostas, eu vou subtrair uma da outra aqui, tá? Então, vou seguir avançando na leitura da malha, ó, tá bom? Então, nós vamos ter aqui, ó, vou passar pelo negativo da fonte primeiro, né? Então, nós vamos ter menos 60, tá? E cheguei no ponto que eu comecei a fazer a leitura, ou seja, eu li todas as tensões da malha. Quando a gente faz isso, a gente coloca igual a zero, tudo bem? Então, vamos lá, eu vou fazer a mesma coisa agora para a malha número 2, tá? Então, ó, para a malha número 2, eu vou escolher um sentido de leitura também, eu vou pegar o nó V0 aqui, e a gente lê no sentido da corrente, ó, tá? O resistor sempre vai ser mais, né, pessoal? Então, nós vamos ter aqui, ó, mais 6 e 2, tudo bem, ó? Seguindo na leitura aqui, ó, nós vamos passar por esse negativo da fonte, ó, primeiro, tudo bem? Eu tô lendo no sentido horário, ó, sentido da corrente que eu escolhi. Então, menos 24, ok? Vamos subindo aqui, ó, vou passar por esse resistor de 12, ó, então... Desse lado aqui eu tô lendo ele pelo positivozinho, que eu coloquei aqui, né, o sinal de mais, ó. Então, mais 12 e 2. Só que aqui tem duas correntes, nós temos que ler ele duas vezes. Como que fica esse resistor de 12 em relação à corrente da outra malha? Menos 12 e 1, ok? Cheguei aqui no nó que eu comecei a fazer a leitura, somamos todas as tensões, isso aqui deve ser igual a zero. Beleza, pessoal? Então, gente, eu vou organizar essas equações aqui, porque isso aqui vai me dar um sistema de equações lineares, né? E aí a gente vai precisar resolver ele, tá? Eu vou começar aqui, então, pelo I1, beleza? Ó, o que nós temos de I1 aqui na primeira malha, pessoal? Nós temos 12 com mais 12 aqui, ó, então nós temos 24 e 1, tudo bem? Quanto de I2 que nós temos? Ó, nós temos menos 12 e 2, ok? Esse menos 60 eu vou pegar e vou jogar para o lado de lá, né? O lado direito aqui da igualdade, e ele vai ficar igual a 60, tá? Ele vai ser aqui o nosso termo independente aqui do sistema linear. Vou fazer a mesma coisa aqui agora para a malha número 2, ó. Pessoal, uma regra que eu sempre uso para a gente não se confundir, primeiro I1, depois I2, depois I3 e assim por diante, tá? Então procura primeiro I1, ó. Nessa malha nós temos somente menos 12, né? Então aqui, ó, menos 12 e 1, ok? Agora, quanto de 2 que nós temos? Ó, tem 6 aqui, com mais 12 aqui, nós temos 18, né? Então, mais 18 e 2, beleza? Números aqui, ó, que representam as nossas fontes, tá? Eu tenho apenas esse menos 24, vou jogar para o lado direito da igualdade e ele vai passar para lá valendo 24, ó, beleza? Então, de posse dessas informações, percebam que eu tenho aqui um sistema linear, tá? Onde a primeira equação é 24 e 1 menos 12 e 2, e isso aqui vai ser igual a 60, beleza? Menos 12 e 1, tudo bem? Por isso que eu falei para vocês começarem sempre por I1 e 2, que não pode colocar I2 aqui, tá? Tem que ser I1 embaixo de I1 e 2 embaixo de I2, ó. Então, mais 18 aqui e 2, e isso aqui tem que ser igual a
24, beleza? Meu objetivo é encontrar o valor de I1 e I2, pessoal. É um sistema linear, vocês podem utilizar o método que vocês acharem melhor aí, tá? Substituição, soma, enfim. Eu vou utilizar aqui, pessoal, resolução por Cramer, tá? Eu acho ela bem mais prática aqui, beleza? É o que eu sempre costumo utilizar aqui para esses sistemas. Então, pessoal, eu vou calcular o determinante, tá certo? Ó, resolvendo por Cramer, tá? De uma matriz que vai ser a nossa matriz principal. E essa matriz, pessoal, ela vai ser dada pelos coeficientes aqui do sistema, tá? Ó, direto aqui, sem muitas modificações. Então, vai ser, ó, 24, beleza? Menos 12, tá? Menos 12 e 18, ó. Ok? Então, essa daqui é nossa matriz principal. Vamos calcular o determinante dela, tá? Aí, pessoal, eu vou criar uma matriz que eu vou chamar de matriz AI1. Essa AI1 vai me ajudar a encontrar o valor da variável I1 aqui, ó, tá? Conforme vocês viram lá em métodos numéricos, em geometria analítica, né? Então, o determinante dessa matriz AI1, ele vai ser assim, né, gente, ó. Lembrando que essa coluna aqui, ela representa o I1, né, gente? E essa coluna aqui, ela representa o I2, ó, tá? Então, como é que a gente vai criar essa matriz AI1? Opa, faltou um 1 aqui, ó, tá? Pessoal, eu vou pegar os termos independentes do sistema, ou seja, os resultados dele aqui, ó, o 60 e o 24, e eu vou substituir a coluna do I1 por eles, tá? É assim que a gente costuma resolver. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 60, o nosso 24, beleza? E aqui, ó, a coluna do I2 eu não mexo nela, né? Porque eu quero encontrar o I1. Então, vou mexer na coluna do I1, tá? Então, ó, menos 12 e 18, tudo bem? E aí, pessoal, ó, uma determinante aqui que eu vou chamar de AI2 vai me ajudar a encontrar o valor, tá, da variável I2 aqui, ó. Determinante AI2. Como é que ela vai ficar, gente? Então, lembrando, ó, eu quero encontrar o I2 agora, eu vou substituir os termos independentes na coluna do I2, beleza? E a coluna do I1 a gente não mexe, tá? Então, ela vai ficar, ó, 24 menos 12 e os termos independentes, né, 60 24, eles vão aqui na coluna do I2, tudo bem? O que nós precisamos fazer aqui, pessoal, é basicamente encontrar, né, essas determinantes, só lembrando aqui, ó, que para a diagonal, né, principal, aqui a diagonal da direita, sempre um sinalzinho de mais, e para essa diagonal da esquerda, sempre um sinalzinho de menos, isso se aplica a todas elas, tá? Então, ó, para a gente encontrar essas determinantes, né, vamos fazer aqui, ó, determinante de A, vai ser aqui 24 vezes 18, tá certo? Que dá 432. E aqui, ó, nós vamos ter 3 sinais de menos, né? Ó. Então, 3 sinais de menos fica negativo, né? Então, menos 12 vezes 12, que dá 144, tá? Fazendo 432 menos 144, nós vamos ter um total aqui de 288, beleza? Eu vou repetir esse processo aqui para todas elas, ok, pessoal? Então, muito importante aí que vocês façam isso aqui junto comigo. Então, a gente faz as multiplicações cruzadas aqui, tá? O determinante dessa nossa AI1, se vocês executarem ele aí, ela deu 1.368, beleza? Não vou fazer aqui para otimizar um pouquinho do tempo do vídeo, tá? Mas o processo é o mesmo, né? E a determinante aqui da nossa AI2, tá certo? Fazendo as multiplicações cruzadas aqui, ela deu 1.296, beleza? Então, como é que nós vamos encontrar aqui, pessoal, as correntes I1 e I2, né? Pela regra de Cramer aqui, ó, tá? Então, a corrente I1, a gente vai fazer a determinante, o valor que deu da determinante da AI1, beleza? Nós vamos fazer isso aqui dividido pelo valor que deu na determinante da principal, ó, que é a nossa A, tá? Ou seja, isso aqui vai ser 1.368 dividido pelos 288 aqui, ó. Beleza, pessoal? Isso aqui deu 4,75 e a unidade de medida disso aqui é ampere, né, pessoal? Isso aqui já é a corrente na malha que nós definimos aqui em cima, tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui para a corrente I2, ó. Então, a nossa corrente I2, do mesmo modo, é a determinante da matriz AI2, vai ser dividido pelo determinante da principal, ó, que é a nossa A, tá? Ou seja, vai ser 1.296 e isso aqui vai ser dividido por 288, beleza, pessoal? E fazendo esses cálculos aqui, esse valor vai dar 4,5 amperes aqui, ó, beleza?
Então nós temos essas duas correntes, só com elas duas eu já consigo resolver todo o problema, tá? Então nós vamos voltar lá para o nosso circuito. Lembrando que eu quero calcular V0, V0 é o valor da tensão aqui, ó, em cima do resistor de 12, tá? E eu preciso da potência em cima de todos esses resistores, beleza? Pessoal, só para organizar os nossos cálculos aqui, eu vou dar nomes para eles, tá? Para melhorar um pouquinho aqui e organizar um pouco. Eu vou chamar esse resistor de R1, beleza? Esse resistor aqui eu vou chamar ele de R2, por exemplo, e esse resistor de 12 aqui eu vou chamar de R3, tá? Aí o que eu vou fazer aqui, gente? Para deixar organizado, mas isso não é obrigatório, tá? Vocês podem fazer por extenso aí. Eu vou criar uma tabelinha aqui, ó, beleza? Uma tabela bem pequenininha aqui, onde eu vou simplesmente fazer esses cálculos de forma rápida aqui, ó, tá? Como que vai ser essa tabela, pessoal? Valores para R1, valores para R2, valores para R3, tá? Quais são esses valores que eu vou colocar aqui nessa tabela, gente? Eu vou colocar a resistência aqui, ó, medida em ohms, beleza? Eu vou colocar a nossa corrente aqui, ó, medida em amperes, tá? E eu vou colocar aqui a nossa potência medida em watts. E aí, a hora que eu preencher essa coluna aqui da potência, eu já tenho a resposta do exercício inteira, beleza? Então, ó, só preenchendo essa tabela para os valores ficarem organizados aqui, tá? Então, vamos lá, a resistência do resistor R1 é 12 ohms, né? Então, aqui eu vou colocar 12, ó, tá? A resistência do valor do resistor R2, que eu chamei, é 6 ohms. Então, aqui, 6, beleza? E a resistência do resistor que eu chamei de R3 é 12, né? Então, 12 aqui, ó, tá? Pessoal, vamos preencher aqui a nossa coluna da corrente, ó. O que vocês têm que analisar, pessoal? Qual é o valor de corrente que passa pelo R1 aqui, ó? Gente, no resistor R1, a única corrente que eu tenho passando por ele é a corrente I1, não tem outra. A corrente I2 não passa aqui, de acordo com essa análise que a gente fez. Então, aqui no R1 eu tenho somente I1, tá? E qual que é o valor de I1? Pessoal, nós determinamos ele aqui, ó, 4,75, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 4,75, ok? Vamos lá, ó, para o nosso resistor R2. Qual que é a corrente que eu tenho passando no R2? Pessoal, percebam que aqui no R2, ó, a única corrente que eu tenho é a corrente I2. Não tem outra corrente. I1 não vem para cá, de acordo com essa análise, tá? Então, eu só tenho I2 passando nele, beleza? E a corrente I2, ela vale 4,5 amperes aqui, ó. Tudo bem? Então, nós vamos colocar 4,5 amperes aqui, tá? Faltou a corrente do R3, pessoal. Agora, o R3, eu quero que vocês entendam que ele tem duas correntes nele. Nós temos a corrente I1, né, que está vindo de cima aqui, e nós temos a corrente I2 que está vindo de baixo. O que nós vamos fazer com essas duas correntes, pessoal? Nós vamos subtrair elas, ó, lembra do sinalzinho de mais com menos aqui? Então, mais com menos, ele dá menos, né? E para não ficar negativo, pessoal, eu faço sempre a maior menos a menor, tá? Ó, então, I no R2 vai ser o valor da corrente no R1, que é o valor da corrente I1, ó, 4,75, menos o valor da corrente I2, ó, tudo bem? Que é 4,5, tá? Então, essa nossa corrente IR2 aqui, pessoal, ó, ela dá 0,25 amperes aqui, tudo bem? Então, aqui nós vamos colocar, ó, 0,25, que é a corrente nesse resistor. Lembrando que o objetivo que nós temos é calcular a potência em todas eles, né? Então, eu tenho o valor da resistência, eu tenho o valor da corrente, e nós temos uma relação matemática que nos diz que para calcular a potência, nós podemos fazer R vezes o valor de I elevado ao quadrado, ó, tá? E aí a gente já consegue os resultados de todos eles aqui, beleza? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o valor de R, que é 12, que multiplica 4,75 elevado ao quadrado, tá? Se tudo correu bem aí, beleza? Essa potência aqui, ela deu 270,75 aqui, ó, tá? Essa daqui nós vamos fazer 6, que multiplica 4,5 elevado ao quadrado, tá? Ela deu 121,5, ok? E aí a nossa potência no R3 nós vamos fazer 12 que multiplica 0,25 elevado ao quadrado, tá? E essa potência deu 0,75 watts aqui, ó, beleza? Então as potências estão calculadas, né, pessoal? Então agora o que eu preciso fazer é encontrar o valor do V0 aqui, ó, tá? O V0 também é uma questão aqui do exercício, tá? Como que nós vamos encontrar esse V0? Eu já tinha comentado com vocês que o valor de V0, pessoal, é a tensão que eu tenho aqui nesse nó
com relação ao nó de referência. Ou seja, é o valor da tensão em cima do R3 aqui, ó. Beleza? Então, para a gente encontrar o valor de V0, tá? Eu vou fazer ele aqui em cima, ó. V0 é o valor do resistor, beleza? Ó, que é 12, que multiplica a corrente que passa por ele. E a corrente que passa por ele a gente já sabe aqui que é 0,25, beleza? Então, 12 que multiplica 0,25, tá? Fazendo esses cálculos aí, pessoal, o nosso V0 aqui, tá? Ele dá exatamente 3 volts aqui, ó. Beleza? Pessoal, exercício número 6 aqui, tá? Esquema de simulação aqui, eu quero que vocês percebam que eu também, ó, fiz um circuito com duas malhas, ó, uma fonte V1 aqui de 60 volts, a outra fonte de 24 volts, né? Os resistores estão aqui, ó, resistor de 12, tá certo? Outro resistor de 12 e um resistor de 6. Os nomes aqui vocês nem levam em consideração, pessoal, que eu estou utilizando os 4 aqui, ó, na simulação e o programa ele vai pegando os resistores de forma contínua, tá? Então, vamos lá, ó. O que eu estou medindo aqui, gente? Eu coloquei um amperímetro aqui, ó, em série com o resistor de 12, ou seja, eu interrompo o circuito, coloco um amperímetro junto, tá? E eu vou medir a corrente que passa nessa malha, ó, do resistor de 12, que seria a corrente que eu chamei de I1, tá? A mesma coisa aconteceu aqui, ó, eu interrompi o circuito, coloquei um amperímetro aqui e estou medindo a corrente que passa no resistor de 6 ohms, essa corrente seria o I2, tá? Aqui, pessoal, ó, eu interrompi o circuito do R3, ó, o ramo dele, inseri um amperímetro aqui e eu vou medir a corrente que passa no R3, tá? E aí, em paralelo, do jeito que eu falei para vocês, pessoal, ó, eu coloquei um voltímetro, uma ponta dele tá ligada no nó, tá? Que é o nó que eu tenho intenção de calcular a tensão, né? E ligado aqui na nossa referência, ou seja, do jeito que ele está conectado aqui, ele vai medir o valor da tensão do R3, tá? Lembrando que pelas teorias dos circuitos elétricos ali, o amperímetro ele tem uma resistência nula, né? Ele não interfere na medida. Então, para o voltímetro é como se existisse um curto-circuito aqui, ó. Então, o que eu estou medindo é literalmente a tensão em cima do nosso R3 com relação à referência aqui, tá? Na hora que eu apertar o valor, apertar a simulação aqui, né, ó, percebam que eu tenho exatamente os valores que nós calculamos, ó, beleza? Então, eu tenho 4,75 amperes, que é o valor de I1, tá? 4,5 aqui, ó, que é o valor de I2, e olha só a corrente aqui, nesse cara, ó, no nosso R3, ela dá apenas 0,25 porque os sentidos estão opostos, né? A tensão aqui no nosso resistor, do jeito que eu falei para vocês, ó, tá? Ela vale 3 volts, tá certo? E aí, eu não coloquei o watímetro aqui, porque senão ia ficar muito complexo aqui o circuito e as medidas, tá? Mas basicamente com esses valores é só vocês executarem as multiplicações que nós temos ali para chegar nos valores de potência, né? Então, R vezes o valor de I elevado ao quadrado aqui, beleza? Então, simulação feita, os valores bateram, estamos felizes, né?